Olá, seja bem-vindo a todos a mais um vídeo do canal Cego à Nascença. Vamos falar do Dr. Mark Armitage, que foi demitido do seu trabalho como técnico de laboratório na Califórnia em maio de 2012. O doutor fez uma descoberta que sonhava há anos. Ao cavar uma montanha, ele descobriu os maiores chifres de Triceratops já encontrado na formação de Hell Creek, uma lendária pilha de rochas fósseis que datam dos últimos dias dos dinossauros. Armitage levou o chifre para sua casa em Los Angeles, na Califórnia, onde o seu exame microscópico revelou que tinha não só osso fossilizado, mas também preservava a chamada tecido mole. Eram folhas castanhas e esticadas. Fiquei chocado ao ver qualquer coisa que fosse flexível, diz ele. E em fevereiro de 2013, ele também publicou suas descobertas em uma revista de pesquisa de células e tecido. 2 semanas mais tarde, ele foi demitido do seu trabalho da Universidade Estadual da Califórnia, onde ele gerenciou. Agora ele está envolvido em uma longa batalha para recuperar o seu emprego. Em julho, seus advogados entraram em processo por demissão injustificada, alegando que a intolerância religiosa é o motivo da demissão. Como um jovem criador da Terra, Armitage diz que encontrar tecidos moles e fósseis colabora com a sua crença de que tais espécies datam a época do dilúvio bíblico, que ele coloca há cerca de 4.000 anos atrás. O Dr. Armitage diz que despediram ele por não poderem trabalhar com um criacionista que havia publicado um período científico legítimo. Armitage reconhece que ele fez isso mantendo seus pontos de vista sobre a idade fóssil fora do papel. O biólogo Kevin Lee Anderson, de Arkansas State University, simplesmente afirmou que o chifre foi encontrado em Hell Creek. Os criacionistas muitas vezes apelam pela preservação de tecidos moles como evidência de fósseis de dinossauro. Também diz o paleontólogo Jack Horner, do Museu das Montanhas Rochosas de Bozeman, a ciência sobre construção de hipóteses tenta falsificá-los, diz ele. De acordo com seu processo, Armitage nunca tentou esconder suas crenças e seu arquivamento. Diz que quando ele foi entrevistado para o seu trabalho na CSUN em novembro de 2009, ele não escondeu o que ele possui. Em uma entrevista, Armitage disse que ele também era igualmente aberto sobre a cerca de 30 artigos técnicos sobre microscopia, e seu livro autopublicado em 2008 dizia: Jesus é como meu microscópio eletrônico de varredura. Em ação também alega que Armitage se destacou no seu trabalho, recebendo inúmeras cartas de elogio. Armitage também admite que frequentemente envolvia estudantes em conversa, dando opiniões sobre questões da idade das células, bem preservadas no chifre Triceratops. Para mim, a conclusão é óbvia, é que eles são jovens, eles não podem ter 68 milhões de anos, diz ele. Os evolucionistas estão realmente lutando para mitigar o dano que essas descobertas afligiram a credibilidade de suas crenças no artigo de fé do naturalismo. O sangue o preservou por 65 milhões de anos, diz os evolucionistas. Os ossos de dinossauro de carbono datam menos de 40.000 anos. Os pesquisadores descobriram uma razão para a sobrevivência integrante de tecidos mole em ossos de dinossauro. Os ossos são mais jovens do que qualquer jamais adivinhado. A datação de carbono é várias amostras de 8 dinossauros encontrados no Texas, Alasca, Colorado, que revelou que eles têm apenas de 22.000 a 39.000 anos de idade. O carbono 14 é considerado uma técnica de datação atualmente confiável. A sua precisão foi verificada usando o C14 até a data dos artefatos, cuja idade é conhecida historicamente, e a frustração da quantidade do C14 na atmosfera ao longo do tempo acrescenta uma pequena incerteza, mas a contaminação por carbono moderno é como uma matéria orgânica decadente dos solos, apresenta uma maior possibilidade de erro. O Dr. Thomas Seller, um físico da Alemanha, fez a apresentação em Singapura e disse à sua equipe e aos laboratórios que o empregaram tomaram muito cuidado especial para evitar contaminação. Isso inclui proteger as amostras, evitando as áreas rachadas nos ossos e meticulosa. A pré-limpeza das amostras são feitas com produtos químicos para remover possíveis contaminações. Sabendo que pequenas concentrações de colágeno podem atrair contaminações,
Eles compararam os testes de precisão de espectrometria de massa de aceleradora AMS e mineral ósseo de carbono duro com métodos convencionais de contagem de grandes fragmentos ósseos dos mesmos dinossauros, comparado a moléculas tão diferentes como minerais orgânicos da mesma região óssea. Obtivemos resultados do C14 que estava em baixo limite superior de datação. O limite teórico para a datação do C14 é de 100 mil anos, usando AMS, mas para fins práticos é de 45 mil a 55 mil anos. A meia-vida do C14 é de 5.730 anos. Se os ossos de dinossauros têm 65 milhões de anos, não deve haver átomo de C14 deixado neles. Muitos ossos de dinossauro não são petrificados. A doutora Mary Schweitzer, professora associada a Ciências Marinhas e Terrestres e Atmosféricas da Carolina State University, surpreendeu o cientista em 2005, quando relatou ter encontrado tecido mole de ossos de dinossauro. Ela começou uma tempestade de controvérsias em 2007 e 2008, quando ela relatou que tinha sequenciado proteínas no osso de dinossauro. Críticos acusavam que o resultado estava errado e o que ela achava que era tecido mole era realmente o biofilme, produzido por bactérias que tinha entrado de fora do osso. A doutora respondeu ao desafio testando os anticorpos, e o seu relatório em 2009 confirmou a presença de colágeno e outras proteínas que as bactérias não fazem. Em 2011, uma equipe sueca encontrou tecidos moles bioméculas nos ossos de outra criatura do tempo dos dinossauros, chamado Mosasaur, que era um largato gigante que andava nas águas rasas do oceano. A doutora se pergunta por que esses materiais são preservados, quando todos os modelos dizem que devem ser degradados, ou seja, se eles realmente têm 65 milhões de anos, como diz a sabedoria convencional. Os ossos de dinossauro com a data de carbono 14 na faixa de 22 mil a 39 mil anos, combinados com a descoberta de tecidos moles em ossos de dinossauro, indica que algo está realmente errado com a sabedoria convencional sobre dinossauros. No entanto, tem sido difícil chegar ao público as informações, apesar de serem resultados de testes simples, sem qualquer interpretação. Eles foram bloqueados de apresentação em conferências por meio de convenção. Carbono 14, ou radiocarbono, é um isótopo radioativo de carbono de núcleo atômico, contendo 6 protões ou 6 nêutrons, e sua presença em materiais orgânicos é a base de método de datação, iniciado por Willard Libby e colaboradores em 1949 até hoje, em amostras arqueológicas, geológicas e hidrogeológicas. Carbono 14 foi descoberto em 27 de fevereiro de 1940 por Marty Kamen e Sam Rubin, no laboratório de radiação da Universidade da Califórnia. Sua experiência tinha sido sugerida por Franz Courier em 1934. Os cientistas usam radioatividade para determinar a idade dos objetos. Há duas previsões de tecido mole de dinossauro confirmadas. Fred Williams tinha previsto no ar e por escrito que os tecidos moles de dinossauro são encontrados não apenas em circunstâncias raras, mas bastante fáceis, isto é, quando procurados. Confirmado em 2015, uma revista chamada Nature Communication relatou o tecido original de 6 dos 8 ossos de dinossauros investigados e levado à conclusão que a preservação é mais comum do que eles pensavam. Dinossauro original e outros tecidos biológicos serão encontrados, em grande parte independente da alegada idade do fóssil. Materiais biológicos encontrados a partir de 2017 em fósseis chamadas de dinossauros e estratos mais profundos, os pesquisadores descobriram vasos sanguíneos flexíveis e transparentes, glóbulos vermelhos, várias proteínas, incluindo a beta-queratina. Os dinossauros e outras criaturas mesozoicas que produziram seu material biológico são Hydrosaur, Titanosaur, Ornitominosaur, Dinossauro de avestruz, Massasaur, Anchores, Huxley, Triceratops, Brachiosaurus, Canadensis, Lufensgosaur, T-Rex e Archaeopteryx. Notícias antigas da Carolina do Norte descobriu este tecido biológico original de um Tiranossauro Rex soft, com transparente e flexíveis vasos sanguíneos, contendo glóbulos vermelhos. De acordo com o National Geographic, há uma outra descoberta de tecido mole em um dinossauro, dessa vez um hidrosaur, com soft vasos sanguíneos e tecido conjuntivo, e cadeias de aminoácidos de proteínas de células sanguíneas, parcialmente sequenciadas. É por isso que a universidade teve que jogar Armitage fora do seu trabalho,
porque o seu trabalho é um barril de pólvora aceso. Um juiz rejeitou o pedido da Universidade de julgamento sumário. Ele cita Armitage como dizendo: cristãos bem-intencionados que se encontram com o inimigo do Estado sobre suas crenças precisam se levantar e lutar, dizendo que ele não pode derrotar o Golias, e Mark Armitage ganha vitória legal. Segundo pesquisa, dinossauros sobreviveram a 100 mil anos e não a 68 milhões de anos. Obrigado por mais uma vez terem visto esse vídeo. E não fique só nas minhas palavras, pesquisem. E até o próximo vídeo, se assim o Criador nos permitir. Canal Cego a Nascença.